eu sou o Milton Menezes e no vídeo de hoje eu quero abordar um tema que as pessoas me perguntam muito em relação aos meus métodos, que é a perspectiva fenomenológica que eu utilizo nos meus métodos. Confira aí, nesse vídeo. Então, essa é uma pergunta que, invariavelmente, os meus alunos me fazem, as pessoas que começam a aprender os meus métodos, tanto na terapia regressiva, como na constelação sistêmica transpessoal, como no trabalho com partes internas e traços de caráter. Todos os alunos, de alguma forma, eles procuram saber em que me baseio, qual é o tipo de fundamento que eu utilizo para uma abordagem do tipo de pergunta, do tipo de visão que eu tenho do ser humano, que na hora que está numa atividade vivencial comigo, eu considero como sempre tendo uma experiência singular. É aquilo que está centrado no cliente e não em mim. Não basta fazer sentido para mim. Aliás, não é importante que faça sentido para mim. É importante que aquilo faça sentido para o meu cliente, para a pessoa que está passando pela experiência. Isso tem a ver com uma proposta, com uma atitude que está muito marcada, muito influenciada pela fenomenologia. Eu quero, nesse vídeo, falar um pouco sobre esse meu percurso na fenomenologia e o que eu utilizo do método fenomenológico nos meus métodos. E aí, então, é importante, porque as pessoas, muitas não conhecem, né? Ou seja, a fenomenologia ela vem não só de uma proposta filosófica, né? Uma forma de ver o mundo, uma forma de ver a consciência e o ser humano, mas também se transformou em um método que pode ser, tendo essa base, um método de interação que pode ser aplicado na psicoterapia, por exemplo. Então, as abordagens da Gestalt, do existencialismo, vão utilizar preferencialmente uma abordagem fenomenológica, uma atitude fenomenológica, uma escuta fenomenológica. Então, a fenomenologia, né, para a gente poder então, dar um mínimo de base para entender sobre a fenomenologia, é o estudo, aquilo que procura compreender, de dar um entendimento sobre os fenômenos. E fenômenos aqui numa definição daquilo que é observável, de tudo aquilo que acontece. Não só aquilo que é material, mas também as situações que para nós fazem algum tipo de sentido. Né? É tudo então aquilo que pode ter uma manifestação e que a gente pode perceber, que a gente pode sentir, que a gente pode analisar, que a gente pode constatar. Em resumo, né, a fenomenologia vem de fenômeno, né? E isso vem do grego, mas é aquilo que se mostra à consciência. Então, nós podemos resumir nesse conceito de que a fenomenologia busca compreender os fenômenos tal qual se apresentam na experiência do sujeito. E aí nós temos, então, uma perspectiva, um ponto que é fundamental para a fenomenologia. O fenômeno ele é tal como ele se apresenta para o sujeito. Então não adianta eu ter uma explicação sobre o fenômeno, não adianta eu tentar ter uma forma de entendimento, de um porquê, entender uma lei de um fenômeno, porque ele vai depender basicamente da perspectiva, da experiência do sujeito. E essa é uma das aproximações mais importantes de todos os meus métodos em relação à fenomenologia. É a qualificação, a valorização da experiência do meu cliente como sendo essa sim a experiência transformadora. A experiência é transformadora porque ela faz sentido para o cliente. Então, muitas vezes, numa regressão, o cliente tem uma regressão, uma vivência confusa, onde de alguma forma ele não vê claramente aquela cena do passado, mas ele consegue, então, na experiência, fazer algum tipo de ampliação, uma ampliação da consciência de tal forma que ele ressignifica aquela experiência que tinha estado marcada no seu psiquismo de uma determinada forma, com um tipo de significado. Então, tanto na regressão, como na constelação, como no trabalho com partes internas, nós estamos buscando fazer com que o indivíduo possa ter uma experiência em que ele ressignifique um determinado evento, um determinado tipo de fenômeno,
para que ele, então, ressignificando, ele possa estar ampliado, reinserido, integrado à sua consciência, fazendo, então, com que ele tenha um novo significado. Aquele episódio, aquele trauma, aquela reação, ela tem um outro significado para esse sujeito, para esse indivíduo que está ampliando a sua consciência. Então, é por isso que eu digo, né, para os meus alunos que o que é terapêutico não é a sua capacidade técnica enquanto facilitador, enquanto terapeuta, enquanto coach. O que vai importar é o nível de envolvimento do seu cliente na experiência. E na hora que ele tem essa experiência, e essa experiência realmente promove essa ressignificação, aí sim ele é capaz de transformar a forma como ele funciona, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele vê a si mesmo. E aí nós vamos ver, então, que essa visão, ela vai, então, marcar muito todo o entendimento que eu faço, por exemplo, do caráter. Quando eu falo do caráter, que é uma forma de ver a si mesmo, ver o mundo e como eu me relaciono com o mundo, tem a ver exatamente com isso, quer dizer, um estado de consciência onde os fenômenos são vistos a partir da experiência do sujeito, mas que no seu sistema ela começa a promover um desequilíbrio. Então, fenomenologicamente, a experiência dessa ampliação, daquilo que está acontecendo no interior do psiquismo, é que vai promover o processo de transformação. Mas é a experiência do cliente que promove e não exclusivamente a minha capacidade técnica. Eu digo isso para os meus alunos porque, senão, todas as pessoas que tinham passado pelo meu consultório, pelas minhas atividades de desenvolvimento, elas tinham ficado boas. Elas teriam alcançado suas metas de desenvolvimento, e não foi isso que aconteceu. Porque apesar, e sempre eu estou procurando fazer o meu melhor possível, entregar o melhor para que o meu cliente tenha essa experiência, depende basicamente dele estar envolvido nessa experiência. Da capacidade dele de processar essa experiência, ressignificar para alcançar e sedimentar num novo nível de consciência. E isso é um processo que vai ser totalmente individual, singular. Ou seja, para cada um de nós vai ser completamente diferente. Esse aspecto também é eminentemente fenomenológico. É a questão da experiência individual, daquilo que porque aquilo que serve para mim pode não servir para você, aquilo que serve para você pode não servir para um outro colega. É a experiência individual que vai falar dessa diversidade e dessa questão do caráter como sendo o respeito a essa diversidade como sendo a maior possibilidade que nós temos de fazer com que o cliente possa despertar para um novo patamar de consciência e não simplesmente formatá-lo. A tentativa de formatá-lo, de engessá-lo num modelo pré-concebido, ela tira essa possibilidade do cliente. Então, a fenomenologia ela vai se basear exatamente no centro da experiência, no centro do processo, na experiência do sujeito. Muitos falam, quando a gente está falando de fenômeno, o fenômeno vem de uma palavra grega, nômeno, né, que tem a ver com luz, com brilho. Então, muitas vezes a gente fala dessas luzes, das luzes que nós falamos como luz, uma luz fenomenológica, né, a luz que é visível, que é perceptível. Mas a questão da fenomenologia, uma metáfora muito interessante que quem utiliza o método fenomenológico utiliza, é a questão do buraco e o diamante. Ou seja, quando nós temos, então, a questão do solo e nós começamos a aprofundar ou abrir um buraco nesse solo, nós vamos, então, nos deparar com algo que surge desse buraco, de alguma coisa que num primeiro momento, desconhecida, e que num dado momento vai surgir com o seu brilho, com a sua perfeição, com as suas características, com o seu formato. E esse diamante é aquilo que aparece no meio de uma experiência que às vezes pode ser até uma experiência escura, mas a gente sabe que ao abrir o buraco nós estamos abertos a poder nos deparar com o diamante que vai surgir desse buraco, porque atrás de todo o buraco da experiência vai então surgir um belo diamante que é a experiência do seu cliente, do sujeito que está na sua frente. E aí é claro que a gente tem essa abertura, essa humildade de reconhecer que cada um está trazendo aquilo que pode, aquilo que tem de melhor e que pode ser completamente diferente do que eu imagino. Nós estando abertos a isso, nós podemos também, como facilitadores, termos experiências fantásticas de poder ver um diamante que surge muito maior até do que a gente pudesse imaginar que surgiria daquele cliente, daquela situação, diante daquele problema. Então, essa metáfora, fiquem sempre com isso em mente, né? Nós estamos sempre adentrando essas zonas escuras, mas procurando trazer à tona o diamante, mas não o diamante que eu espero encontrar, não o diamante que o meu cliente acha que ele vai encontrar, mas é poder promover um garimpo para que o real diamante possa
surgir. E ao surgir, a gente poder contemplar e poder ver qual o sentido que tem aquele diamante quando ele surge à superfície da consciência do meu cliente. Essa talvez uma metáfora importante para você ter em mente, você que está estudando, está se preparando num dos meus métodos do diamante que se encontra por trás de cada uma dessas experiências. Algumas pessoas que me conhecem há muito tempo, elas falam exatamente dessa atitude que eu acabo tendo nas minhas práticas, e é uma atitude muito natural, né? Porque a fenomenologia, eu entrei no estudo da fenomenologia há muitos anos atrás, e algumas dessas coisas fizeram muito sentido para mim. Então tem a ver com uma atitude minha de perceber que por trás daquele comportamento inadequado, por trás daquele conflito, existe um diamante muitas vezes que o cliente precisa lapidar. Um diamante bruto que ele precisa trazer à tona para poder então dar a melhor forma para que ele brilhe no sentido mais espiritual, dessa evolução, desse crescimento. Mas eu estou sempre buscando, porque eu sei que quando eu encontro um buraco escuro, eu sei que ali talvez tem sempre um diamante, e talvez seja o maior e melhor diamante da melhor versão do meu cliente. Então, toda vez que eu estou diante dessa experiência, eu estou sempre buscando trazer à tona o diamante que é o diamante do meu cliente. E eu me preparo para receber qualquer um deles, dos pequenos, dos múltiplos, daquele mais significativo, daquele que ainda precisa ser lapidado, mas eu sei que, de alguma forma, por trás de tudo aquilo existe um diamante que o meu cliente ainda não percebeu. A questão da fenomenologia ela vem muito influenciada na antiguidade por Platão. Né? No século IV a.C., Platão já falava de uma divisão entre o mundo das ideias, que seria a essência, e o mundo dos sentidos, os fenômenos, aquilo que era percebido. E as ideias, então, comporiam o mundo sensível, aquilo que, de alguma forma, vai se transformar no mundo sensível. E essa visão de Platão ela vai ser muito decisiva, inclusive, para o racionalismo de Descartes. Né? É interessante isso, porque as pessoas muitas vezes associam Descartes ao racionalismo, mas ao materialismo. Mas quando você estuda Descartes, principalmente no método, nós vamos ver que Descartes, na verdade, ele estava buscando um método que pudesse ser altamente eficaz para que a gente pudesse se deparar com a realidade da alma, com a essência. Mas Descartes vai então perceber que o método mais apropriado para poder chegar na essência é a partir do corpo. Ou seja, a forma de chegar até a alma, até chegar a Deus, seria então a partir daquilo que era palpável, aquilo que podia ser analisado mais objetivamente, que era o corpo. Só que daí então ele vai começar a estabelecer nesse racionalismo uma forma racional de entender a realidade, de explicar a realidade. E aí nós vamos ver que o desdobramento disso é que acaba afastando, fazendo o dualismo cartesiano de uma separação daquilo que é o corpo e da alma. Mas Descartes não separava necessariamente, ele separava como método para poder acessar. E aí, infelizmente, nós vimos que o desdobramento foi para um materialismo que, então, rompe com essa dualidade. Mas, em tese, nós estamos buscando essa conexão daquilo que aparece no fenômeno, daquilo que tem a expressão da essência. Então, no nosso modelo, no modelo que eu utilizo para todos os meus métodos, na visão de ser humano, nós estamos falando exatamente disso, daquilo que acontece na experiência do ego, na experiência da dimensão material, como algo que representa, algo que expressa alguma coisa da essência do indivíduo, alguma coisa da sua essência mais espiritual, de outros níveis de consciência, relacionado ao seu passado, à sua família, à sua conexão maior com a natureza, não importa. Esse indivíduo, esse ser espiritual, que tem nessas dimensões algo muito mais essencial, menos fenomenológico, mas se manifesta exatamente nos fenômenos que vão ser percebidos no corpo físico, nas doenças, nos conflitos, nas relações, nas percepções. E aí, quando nós entramos nas percepções, nós vamos ter, então, dependendo do nível de consciência que o indivíduo esteja, a realidade que ele percebe. E aí, então, quando ele vai aumentando os níveis de consciência, a realidade vai se ampliando e as percepções dele também vão se modificando. Nós estamos falando, então, de uma visão muito marcada por todos esses precursores, mas que, de alguma forma, no desenvolvimento do pensamento humano, foram desdobrando para alguns modelos que acabam até se afastando dessas ideias originais, como a ideia de Platão ou os precursores do próprio da fenomenologia. Alguns desses precursores, e é impossível falar de fenomenologia sem falar principalmente de Edmund Husserl. Husserl foi com certeza o filósofo matemático que estabeleceu um trabalho vigoroso de combate, inclusive, a uma visão mais racionalista, mais analítica de entender a realidade,
para defender um método eminentemente fenomenológico. E aí o Husserl tem uma obra de fôlego que densa, porque não deixou um manual de um método, porque isso vai exatamente na contramão do que o Husserl achava que era fenomenológico, onde ele achava que não há, para a fenomenologia não tem pressupostos, você não pode ir com um pressuposto em relação à realidade, à consciência do indivíduo, porque cada um vai estar percebendo-se de acordo com a sua consciência. E Husserl tem uma influência muito grande de Franz Brentano, mas na verdade o Husserl, também como Hegel, Hegel é também uma das fontes de Husserl, mas com certeza Husserl vai produzir um conteúdo que vai ser a base para nomes como Merleau-Ponty, Sartre, no existencialismo, na Gestalt terapia, tem algumas correntes humanistas, como utilizando a fenomenologia como método mais eficaz de promover um encontro entre terapeuta e cliente, onde então nós assumimos uma postura de abertura, de não saber o porquê, como as abordagens psicanalíticas vão estar propondo, as causas, os modelos em que se encaixam as neuroses. Numa abordagem fenomenológica, nós não estamos preocupados com o porquê, nós estamos preocupados com o quê, como. E eu vou, na verdade, acrescentar mais à frente o para quê, qual é o sentido disso. Então, uma abordagem fenomenológica, ela rompe, né, como ela faz um contraponto a essa tendência, propondo, então, ao facilitador, ao terapeuta, uma atitude, uma escuta completamente diferenciada e difícil de alcançar. É muito difícil se apropriar de um método fenomenológico. Por quê? Porque ele não existe um método sistematizado, regras. Existem princípios que somente então a experiência e o aprofundamento na leitura de todos esses autores, Husserl, Brentano, Heidegger, de alguma forma Kierkegaard, depois o próprio Merleau-Ponty, que foram aprofundando. Então é uma atitude de vida que justamente depois que você lê esses autores, você passa quando se identifica com essa visão, você passa a olhar o ser humano, olhar a realidade de uma forma diferenciada. E isso vai determinar uma atitude fenomenológica no seu papel. É claro que aqui o nosso objetivo não é esse. Eu comecei a observar que eu não me preocupei em buscar uma atitude fenomenológica pura, ortodoxa. Eu busquei aquilo que parecia altamente positivo, que fazia muito sentido na fenomenologia e que eu pudesse aplicar como um método objetivamente eficaz, que pudesse trazer resultados, que pudesse ajudar os facilitadores a extrair aquele diamante da experiência do sujeito. E aí nós vamos ver que há uma combinação entre alguns desses princípios da fenomenologia nos métodos que eu utilizo como base da postura terapêutica, da postura do facilitador em relação ao seu cliente. Então, quando a gente fala então da fenomenologia como filosofia, como um sistema fenomenológico, ele vai se desdobrar num método, né, numa forma de você abordar fenomenologicamente uma situação com o seu cliente. Alguns pontos que eu separei aqui que são importantes, que já começam a fazer essa conexão com os meus métodos, eu separei aqui algumas características do que é chamado hoje método fenomenológico. Mas uma das coisas mais importantes é que no método fenomenológico não existem preconceitos. Ou seja, não tem uma ideia a priori sobre os fenômenos, sobre aquilo que o cliente passa, sobre os modelos. O foco é eminentemente na experiência. Então nós vamos ver que isso é um método fenomenológico, vamos dizer assim, puro, né, onde se abre mão dos conceitos, dos preconceitos, dos pressupostos. Mas isso é uma questão que se debate muito na fenomenologia e é um debate talvez um pouco, não é estéril, mas ele fica muito abstrato, porque quando eu considero que então eu vou olhar para o ser humano sem um pressuposto, isso já é um pressuposto. E isso, então, cria não é uma incoerência, mas um tipo de conflito onde a gente precisa incluir essa visão, às vezes até muito ambígua, como parte do processo. Porque, para mim, na minha leitura, na minha forma de apropriação do método fenomenológico, eu conseguir ter um princípio geral, um pressuposto geral de funcionamento, mas que, como o modelo que eu utilizo, a visão de ser humano, ela contempla uma série tão infinita de possibilidades que eu não posso, então, a princípio dizer que eu sei que aquela situação que meu cliente vive está relacionada a esse ou aquele tipo de origem, por exemplo, de causa.
Não. O que vai me determinar isso é a experiência do meu cliente. Então, isso é muito forte, tanto no meu método de terapia regressiva, como no meu método de constelação sistêmica transpessoal, como de partes internas. Apesar de, claro, muitas vezes eu ter ideias sobre o que pode ser, eu abstraio dessas ideias, deixo essas hipóteses aqui, para que então eu fique com a experiência do cliente. E a experiência do cliente, muitas vezes, pode até confirmar uma hipótese minha. Mas muitas vezes, podem ter certeza, eu me surpreendo e acrescento mais uma hipótese, porque a experiência que se apresenta do meu cliente, ela é totalmente nova, ela é única, ela tem nuances que fazem e caracterizam a experiência daquele indivíduo, que pode se assemelhar em alguns aspectos, mas não o suficiente para que a gente traduza numa relação de causa e efeito rígida, porque a experiência de cada um de nós, ela vai ser totalmente singular. Como eu considero no meu modelo, na minha visão de ser humano, a hipótese de trabalho da reencarnação, isso fica totalmente coerente, porque considerando a possibilidade de nós termos vivido várias vidas, em cada vida experiências diferentes, e pensando então essa diversidade para cada um de nós não temos como reproduzir um modelo fixo que possa explicar o desdobramento de um comportamento, e esse comportamento tem a ver com esse tipo de origem. Porque cada um de nós, na terapia regressiva eu vejo isso, cada um de nós pode ter tantas origens para um determinado problema parecido, ou pode uma situação semelhante, vivida por vários de nós, terem desdobramentos hoje tão diferentes, que realmente essa combinação de N a N coloca realmente um número infinito de possibilidades. Mas o que nós temos como pressuposto são os princípios que regem esse funcionamento. Esses sim, porque nos dão uma forma de visão do funcionamento do psiquismo e do ser humano. Mas aquilo que realmente representa a experiência, a percepção, o fenômeno que é percebido pelo cliente é totalmente singular, porque ele representa aí uma relação direta com o conceito de caráter. Uma percepção que ele tem dele mesmo, do mundo, de como ele se relaciona com o mundo, que tem a ver com o nível de consciência. A questão e a grande diferença na minha visão de ser humano é que, como eu tenho como pressuposto a necessária evolução para níveis de consciência cada vez maiores, nós temos então essa possibilidade, quase que uma exigência de uma revisão desse método, que é o que acontece quando o cliente sofre. Quando ele então parece que o sofrimento representa uma estagnação, um conflito e uma necessidade de uma ressignificação daquele fenômeno. Quando ele ressignifica, se transforma num outro fenômeno, num outro tipo de sentido, num outro propósito, e aí eu tenho observado que isso vai acompanhando um processo natural de desenvolvimento do ser humano. Uma outra coisa que é muito importante do método fenomenológico é justamente tornar explícito aquilo que está implícito, aquilo que está no fenômeno. Então o fenômeno aparece, a percepção e a situação que o cliente vive, como ele enxerga uma determinada situação, como é que ele se vê diante de uma determinada situação, mas a gente está então buscando o que é que está gerando exatamente isso, o que está por trás de tudo isso que de alguma forma pode estar impedindo ou fazendo com que ele esteja preso a esse tipo de significado e que tem alguma coisa por trás, alguma essência que precisa ser explicitada e que vai favorecer essa reorganização. Isso influenciou decisivamente, por exemplo, a minha abordagem na terapia regressiva, onde a gente está buscando é o que está por trás da experiência traumática, é o que está o traço de caráter, uma visão de mundo que ficou presa para que aquele indivíduo esteja hoje preso a uma situação traumática de um passado e não a um outro trauma ou uma outra situação. Por que ele está preso àquela? Porque existe alguma coisa implícita naquela regressão. Então não basta e não é importante a regressão como evento histórico, mas sim como evento psicológico, como um fenômeno que causou um tipo de representação que agora se conflita com uma outra instância de consciência do indivíduo. Mas veja que eu tenho então uma base de reflexão eminentemente fenomenológica, apesar de reconhecer que não utilizo o método fenomenológico na sua essência pura, ortodoxa. Por quê? Porque eu acho que aí, além da dificuldade, nós estamos falando de um distanciamento de uma visão de ser humano que a psicologia transpessoal traz e que eu acho e pretendi fazer essa combinação de um pressuposto, de uma visão de ser humano com uma atitude fenomenológica. Esse terceiro ponto, nós tentamos, o método fenomenológico tenta alcançar a experiência subjetiva do cliente e como é experienciada por ele. Então,
quando eu faço uma regressão, não importa a minha visão daquela regressão ou na constelação o que eu acho que vai acontecer, mas eu vou buscar fazer com que o cliente tenha uma experiência subjetiva, que ele tenha uma experiência única, como é isso é experienciado por ele, porque é essa consciência que vai fazer com que ele tenha um processo de transformação. Então, o nosso papel é favorecer a ampliação da consciência do cliente, para que ele promova a transformação possível, aquilo que é possível dentro do nível de consciência dele. Então, é essa atitude que não tem um modelo pressuposto, até porque eu posso estabelecer um parâmetro de crescimento e desenvolvimento e o meu cliente me surpreender com um processo de transformação, às vezes, muito maior do que eu esperava. Então, essa abertura de a gente promover a experiência do cliente, de como isso é vivenciado por ele, é que vai promover a ativação do processo de desenvolvimento natural que é do cliente. Que ele está com um obstáculo lá em função de algum problema, mas quando a gente se propõe a que ele faça essa transformação, nós temos que estar abertos, porque a forma como ele vai viver essa experiência vai determinar o processo de transformação. E por último, eu quero destacar algo que é fundamental, que eu sempre falo para os meus alunos: não precisa fazer sentido para o terapeuta, para o facilitador, mas sim para o cliente. A questão é, faz sentido para você, quando a gente pergunta para o cliente? É claro que a gente tem, no nível do entendimento, uma necessidade de tentar estabelecer algum nexo racional. Mas o que eu tenho visto é que, se eu me prendo à tentativa de entender racionalmente uma experiência, eu posso empobrecer, desvirtuar e cair na grande armadilha da interpretação, que é um dos grandes problemas de quem pretende trabalhar como facilitador, como terapeuta, como coach. Nós achamos muitas vezes, isso vem de uma influência muito grande do método psicanalítico, de tentar interpretar a experiência a partir de um pressuposto sobre o que determina aquele tipo de experiência. Mas isso, muitas vezes, quando nós estamos considerando essa realidade de níveis de consciência mais elevados, onde a realidade é muito diferente da realidade material, da realidade da dinâmica do ego, nós vamos ver que tem experiências que são tão subjetivas, que são tão bizarras, que são tão estranhas, que são tão incoerentes, incompatíveis com algo que seja inteligível pela razão, que a gente poderia ou julgar loucura ou então desqualificar como sendo algo sem sentido. Mas algumas dessas experiências, mesmo que não sendo entendidas racionalmente pelos clientes e por nós, elas fazem um tal movimento, uma tal ampliação de consciência do cliente que nos surpreende. Quantas e quantas vezes, depois de uma regressão, depois de uma constelação principalmente, o cliente, então, depois de 15 dias, volta para a sessão e ele chega para mim e fala assim: eu não consegui entender nada daquela constelação. Eu não consegui entender por que aquele fator tinha a ver com aquele outro. Será que isso tem a ver com a minha mãe, com o meu pai? Eu não sei te dizer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois daquela constelação, eu passei a me sentir tão mais leve. Eu passei a me sentir tão mais conectado. Alguns me falam assim, é como se eu começasse a ver as coisas de uma forma mais clara. Sabe, como se eu tivesse tirado uma sombra e aí eu começo a enxergar claramente? O que isso quer dizer? Essa tradução é de uma experiência onde o cliente tenta relatar pela linguagem um estado que é completamente diferente. Ele sabe disso, é uma experiência, mas ele não consegue traduzir nem racionalmente, de conexão de causa e efeito, nem consegue traduzir o que é dessa experiência que é diferente, mas ele traduz uma experiência que é completamente diferente. Evidentemente, conforme a gente vai tendo experiência na aplicação da constelação ou da terapia regressiva, você vai compreendendo, entendendo o princípio de funcionamento, o que pode ser, qual é o tipo de princípio psicológico que pode ter gerado ali, um traço de caráter. Mas, às vezes, falar sobre isso empobrece tanto a experiência do cliente que, às vezes, é preferível que você fique com as suas reflexões, porque aquilo que você está pensando pode estar totalmente coerente com a experiência do cliente e pode não fazer o menor sentido para ele. Mas a experiência dele, essa sim, é que demonstra a possibilidade dessa transformação. Então a questão não é o que faz sentido para você, não é o entendimento que você tem, porque se você tentar impor o seu entendimento, aí nós estamos forçando o nosso cliente a um tipo de engessamento, a um tipo de modelo que pode estar completamente distante da experiência dele. E aí nós corremos o risco de colocar, então, naquela famosa cama de Procusto, né? Do famigerado da mitologia, que tinha um território
E Procusto, então, pegava todas as pessoas que tentavam passar pelas estradas do seu território, ele capturava essas pessoas e elas só seriam libertadas se elas passassem pela cama de Procusto. Então, a cama de Procusto era o indivíduo tinha que caber na cama. Quando ele coubesse na cama, ele poderia ser liberado. Isso, então, faria com que, ao capturar, Procusto colocava esse indivíduo capturado na cama de Procusto. Se ele fosse maior do que a cama, Procusto, então, para que ele atendesse à exigência, cortava a parte que excedia para que ele coubesse na cama. E se o indivíduo fosse pequeno, ele colocaria no mecanismo de esticar o indivíduo para que também ele coubesse na cama e ele pudesse ser liberado. Apenas aqueles que cabiam exatamente na cama é que estariam liberados, livres para poder seguir. Nós temos que tomar cuidado para não deixar que os nossos métodos virem cama de Procusto, onde a gente pega o nosso cliente, a gente estica daqui, puxa dali, corta de lá para dizer, ah, ok, tá vendo? Então é isso, agora confirmou o que eu estava achando. Quando, na verdade, nós temos experiências onde cada um tem um tamanho diferente, cada um tem uma constituição física diferente, cada um vai ter uma história diferente, cada um vai ter uma experiência diferente. Então, o método fenomenológico ele traz uma carga de respeito à experiência, à diversidade, ao encontro com o cliente, que é fundamental na atitude que eu defendo que o facilitador dos meus métodos ele tem que ter. O meu aluno é convidado fortemente sempre a assumir essa atitude fenomenológica em relação ao seu cliente. Mas sem eu necessariamente falar da fenomenologia, porque eu falo não do método fenomenológico, como estou dizendo a vocês. Eu acho que o método fenomenológico ele é difícil de ser vivido na sua essência, mas eu falo então de uma perspectiva fenomenológica. Então eu trabalho não com método fenomenológico, mas numa perspectiva fenomenológica. O que é que eu quero então dizer com uma perspectiva fenomenológica? Então, nos meus métodos, na minha forma de trabalhar, eu considero isso. A consciência é um ato intencional, ou seja, ela tem um significado para o sujeito. Então, isso é eminentemente fenomenológico. Então, quando o cliente tem uma experiência, quando ele tem uma constelação, eu sei que aquilo é uma expressão da sua consciência. Ato intencional aqui não é racional, mas ele tem uma intenção, ele tem um significado para aquele sujeito. E é isso que nós estamos buscando. E um outro aspecto que é importante na minha perspectiva fenomenológica é o que dentro da fenomenologia se chama de ignorância sabida. O que é a ignorância sabida? Quer dizer, eu posso ter vários conceitos, posso ter um entendimento sobre muitas coisas, mas eu, naquele momento, eu me considero um ignorante e eu estou diante e aberto à experiência do meu cliente. Então, não importa que eu tenha várias hipóteses. Como eu tenho 30 anos de experiência, já fiz mais de 8.000, 9.000 sessões de regressão na minha vida, só sessões de regressão. Eu já vi tantas sessões, tantas experiências tão diferentes, que não adianta eu tentar imaginar que isso deve ter a ver com aquilo. Eu tenho um monte de experiências que podem me dizer assim, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas a minha pergunta é, mas o que será que tem aqui? Então, nessa hora, apesar de eu ter algumas hipóteses, eu as deixo de lado e fico então diante, como se eu estivesse totalmente ignorante, para apreciar a experiência do meu cliente, para estimulá-lo a que ele amplie a consciência dele e a experiência dele possa ser transformadora. E aí eu me abro, inclusive, ao novo, que pode confirmar algumas das minhas hipóteses, mas muitas vezes essa experiência vai acrescentar uma nova hipótese que vai enriquecer, né, o meu portfólio de experiências, de pontos de vista, de hipóteses de ocorrência, mas eu não me fecho a uma posição do que eu sei, daquilo que eu já sei que é, do que deve ser, porque aí eu caio nessa armadilha da interpretação e no nosso campo, no campo da terapia regressiva e da constelação, isso é muito forte, é a armadilha da inferência. Os facilitadores inferem, eles acham que aquilo deve dizer, tem a ver com aquilo outro, e aí então eles trabalham no sentido de atender a sua crença, a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua hipótese. E aí se distanciam e às vezes desviam o cliente, que ao invés de ir ao encontro da sua própria experiência, ele vai atendendo a experiências secundárias, que podem até ser verdadeiras, mas não representa exatamente o diamante principal que precisa ser extraído daquela experiência. Então, uma ignorância sabida é a gente conscientemente estar aberto àquilo que está surgindo e não àquilo que eu acho que deve estar relacionado a essa ou aquela experiência. Outras duas coisas super importantes na minha perspectiva fenomenológica, na perspectiva fenomenológica que eu utilizo nas minhas abordagens, que o sujeito, quando ele é um sujeito que percebe, o sujeito que ele vivencia um fenômeno, essa consciência dele que percebe, aquilo que surge na experiência dele,
está relacionado a uma carga ideológica desse sujeito, ou seja, uma visão de eu e uma visão de mundo. Essa perspectiva ela é importante porque é isso que me fez pensar na transformação do traço de caráter, onde o conflito representa uma necessária revisão, uma ressignificação de como o sujeito se vê, como ele vê o mundo e como ele se relaciona com o mundo. Isso é eminentemente fenomenológico. Ou seja, considerar que aquela visão ela não é essencialmente pura porque ela é da experiência. Ela vem carregada também de uma carga ideológica, de uma distorção em função da forma como foi cristalizada. Mas é essa dificuldade, o problema que o cliente traz, o conflito que ele traz, que indica que existe uma necessária revisão dessa carga ideológica, dessa visão de eu, dessa visão de mundo. E isso nós estamos falando, então, dentro da minha visão de ser humano, com uma ampliação do nível de consciência desse indivíduo. Então, essa questão ela é muito marcante e é uma perspectiva fenomenológica bastante útil para nós. E aí, uma das coisas da perspectiva fenomenológica, quando nós temos, então, nessa proposta do método fenomenológico de buscar atingir a essência das coisas, quando nós utilizamos essa perspectiva na visão de ser humano que eu utilizo nos meus métodos, o que nós estamos buscando? Senão a essência da realidade de outros níveis de consciência, de níveis de consciência mais na direção da consciência espiritual, de níveis de consciência mais profundos, mais amplos, onde a visão de ser humano ela se modifica em relação ao ego. Então, se o fenômeno aparece no nível do ego, ele está falando de buscar uma essência que dá sentido, inclusive, para o ego. Nós estamos falando, talvez, dessa perspectiva de estamos buscando a essência do espírito. É claro que aqui é uma especulação minha que eu faço dentro da minha visão de ser humano e da psicologia do desenvolvimento de ser humano, nós estamos buscando sempre níveis mais essenciais de consciência, até chegarmos num nível de consciência pleno da realidade espiritual, da nossa natureza espiritual. Um outro aspecto que eu utilizo na minha perspectiva fenomenológica, que eu extraio da fenomenologia como uma perspectiva, e isso é muito fenomenológico, é não ficar preocupado com o porquê, que o porquê é a explicação, mas é com o que é, como funciona, como atua, o que é que acontece, não o porquê. O porquê a gente tem um monte de explicações. Na maioria das vezes, meu cliente chega com várias explicações, mas se essas explicações fossem realmente a saída, ele já tinha resolvido. Agora, quando ele entra no que é realmente, como é que isso afeta, nós abrimos a perspectiva para trazer a essência, aquilo que está por trás da experiência. E aí eu acrescento decisivamente o para quê. Então, o que é, o como é, para que isso? Qual é o papel disso? Qual é o propósito disso? Porque nessa hora nós vamos realmente ajudar o nosso cliente a mudar essa perspectiva e começar a perceber essa essência, o que está por trás do fenômeno, aquilo que está incomodando, aquilo que está desafiando ele. O para quê faz com que ele olhe um propósito. E ao assumir a dimensão do propósito, ele consegue, na maioria das vezes, ressignificar toda a sua relação com aquele problema, com aquele conflito, né, com aquela dificuldade que ele se encontra. Essa é uma perspectiva fenomenológica que eu utilizo muito, mas que é um recorte de como eu, a partir da fenomenologia, vou utilizar essa perspectiva fenomenológica e não necessariamente a fenomenologia pura, vamos dizer assim. Alguns alunos ficam incomodados, né? Porque em algum momento eu falo da fenomenologia e depois eles perguntam, mas peraí, mas quando você faz perguntas, isso não é tão fenomenológico, você meio que pergunta para explorar e tal, não são hipóteses? E aí que eles percebem que as minhas perguntas, elas não são na direção de confirmar a minha ideia, mas de levar o cliente a uma mudança de perspectiva, porque essas sim, são as perguntas poderosas. Essas perguntas que são capazes de levar o cliente a uma mudança de perspectiva e de ressignificação, e não para atender a minha explicação. E aí temos uma diferença enorme no propósito da pergunta, no propósito da minha intervenção. Uma coisa é a minha intervenção que está a serviço da minha hipótese, a outra é a minha intervenção que está a serviço de uma ampliação da consciência que pode me surpreender com uma outra hipótese. E aí, então, eu tenho uma outra contribuição decisiva para essa minha atitude, a minha postura, que é a maêutica socrática, que eu vou falar depois. E aí, como o último item que nos meus métodos assume uma perspectiva fenomenológica é entender que aquela experiência, que aquilo que acontece é eminentemente singular. É sob medida do meu cliente, é específica da história dele, não pode ser reproduzida ou extrapolada para outras experiências. Em princípio, algumas podem até se assemelhar, mas cada experiência é única.
Cada pessoa que sofre de pânico tem uma história totalmente singular, tem uma composição que se resulta num fenômeno parecido, mas que tem um sentido totalmente individual. Então eu estou preparado para entender os fenômenos nessa singularidade. Ou seja, o meu cliente ele é único ali na minha frente, ele tem uma história única. Eu não posso já entender ou inferir qual é o tipo de experiência que ele deve ter tido, ou o que gerou aquilo, se é da mãe, se é do pai, se é de uma vida passada ou de um ancestral. Quem vai me dizer essa composição e esse sentido é o próprio cliente na experiência que eu favoreço. E é por isso que eu chamo de facilitadores. Nós somos facilitadores. Nós somos facilitadores de um processo do próprio cliente. O próprio nome de facilitador, ele passa por uma perspectiva fenomenológica. Mas, como eu falei, a questão das perguntas poderosas, ela tem na minha abordagem, na forma de eu trabalhar, uma influência muito grande na maiêutica socrática. Sócrates, né, antecessor de Platão, né? Sócrates não deixou nenhum trabalho escrito sobre o seu método, mas a descrição de Platão, que foi aprendiz, né, que foi aluno de Sócrates, é que registrou a maiêutica socrática. Então, a maiêutica é uma técnica, né, uma forma de abordagem de perguntas que vão fazendo com que o indivíduo, o aluno, ele possa primeiro desmontar as suas verdades para ele então começar a pensar propriamente e ele descobrir qual é a sua verdade, a verdade simples, a verdade que está por trás dele. É que evidentemente que muitas vezes as perguntas elas têm que ter uma perspicácia para levar não só a desmontagem dos pontos de vista estruturados no pensamento sobre a verdade do aluno, mas também capazes de estimulá-lo a desenvolver e a perceber qual é realmente a sua verdade, a verdade que está por trás disso. Então, a maiêutica socrática ela tem essa influência de fazermos perguntas que são capazes de extrair aquilo que é essencial na experiência do cliente, no fenômeno que ele vivencia, na situação que ele traz, o que está por trás. Então, as perguntas são no sentido não de confirmar a minha hipótese, mas de aprofundar cada vez mais para um nível de consciência que possa trazer à tona aquele diamante que precisa ser lapidado, que pode se transformar numa ornamentação na vida do cliente. Então, a maiêutica socrática, é claro que aqui o objetivo não é a gente aprofundar, né, isso, mas quando eu transitei por todas essas fontes, a beber as fontes foi no sentido não de reproduzir literalmente uma ou outra, mas o que fazia sentido para mim, na minha experiência, no meu fenômeno, na minha visão e como isso poderia se transformar num método que pudesse ser eficaz para o meu aluno, pudesse ser treinado, pudesse ser ensinado e principalmente que pudesse ter efeito para aquelas pessoas que estão na busca, independente da técnica, de se conhecerem, de estarem cada vez mais lúcidas em relação ao que elas são, ao como o sofrimento já está trazendo uma necessária transformação, porque são essas pessoas que estão dando sentido para tudo isso que você está assistindo aqui nos meus vídeos, daqueles que estão fazendo os cursos dos meus métodos, daquilo que você está aprendendo para poder utilizar com várias pessoas na sua vida profissional. Bom, eu quero então agradecer a você por ter participado comigo desse vídeo. Esse é um vídeo mais teórico, né, mais filosófico, mas ele tem uma implicação muito grande para aqueles que já me viram trabalhar, podem identificar nessa abordagem, nessa perspectiva, uma influência muito grande na minha atitude, na forma como eu atuo e na forma como eu espero que você também possa atuar, porque tem mostrado uma combinação, né, o respeito a vários desses pressupostos e uma eficácia poderosa. Mas mais do que isso, porque respeita a individualidade, respeita que cada um dos nossos clientes tem uma história única, tem alguma coisa que não passa muitas vezes pela nossa compreensão, mas que são ali tesouros que são trazidos quando nós fazemos uma regressão, uma constelação, um trabalho com partes. Nós estamos criando artifícios técnicos para favorecer a experiência transformadora do nosso cliente. Esse sim é o grande objetivo dessa perspectiva fenomenológica. Espero que você tenha gostado. Esse é um item que compõe, né, muitos dos nossos vídeos para aqueles que estão fazendo nossos cursos, para aqueles que querem refletir sobre o meu trabalho. Estudem. Qualquer coisa que você tiver dúvida, você entra em contato conosco. Se você está assistindo no YouTube, você pode então clicar se você gostou,
você pode se inscrever no canal, né, e acionar o sininho das notificações, porque aí você recebe notificações toda vez que eu coloco um vídeo novo no YouTube. E quando você se inscreve, você faz com que a gente possa ter uma ideia do tipo de público que a gente tem, favorecendo que os nossos vídeos estejam direcionados para você, para o seu interesse. Ok? Grande prazer estar com você. Até o nosso próximo vídeo. Espero você lá. Ok? Tchau!